Não, não tem mais homem nesse país, só tem boiola, é um negócio medonho, medonho, medonho. Isso aí seria mais ou menos como você pegar um manual de jiu-jitsu e você acreditar que você analisando logicamente o conteúdo daquilo, você está fazendo um treco chamado jiu-jitsu. E o sujeito não tem que provar que ele sabe fazer aquilo que ele já fez. O importante é você não estudar por estudar, para adquirir cultura ou seguir carreira universitária, mas para encontrar respostas a questões determinadas que tenham importância existencial para você, para a sua formação de ser humano e não só de estudioso. No vídeo de hoje, o professor Olavo de Carvalho vai nos dar algumas dicas de estudos. Acompanhe. Vamos lá. Aqui, essa é muito interessante. Adriano Dal Bosco. O senhor impressiona pela sua capacidade de citar e comentar livros, sendo que muitas vezes o senhor não só cita o nome do autor, como também puxa a frase de lá de dentro. Outro dia, se não me falha a memória, o senhor disse que um estudante sério deveria ler pelo menos 87 livros por ano. Não lembro se o número é exatamente esse. Não é exatamente 87, é mais ou menos 80. Ao que parece, o senhor se sente tranquilo ao recomendar isso, porque habitualmente supera essa marca. Supero mesmo. Sendo assim, gostaria que o senhor pudesse nos ensinar um pouco sobre o seu método de estudo. O senhor faz leitura dinâmica, faz anotações em ficha, utiliza um banco de dados no computador? Não. O que eu descobri é o seguinte, é que se você tem uma biblioteca e ela está, vamos dizer, organizada por assunto, note bem, não é organização geral. Você tem que fazer uma organização de acordo com as suas áreas de interesse ou com aquilo que você está pesquisando. Então, eu separo meus livros, não pelos rótulos gerais dos assuntos, mas pelos tópicos que eu estou estudando. Por exemplo, eu tenho uma estante inteira só de anticristianismo. Tenho outra estante a respeito, vamos dizer, dessa transição da Idade Média para o mundo moderno, onde eu localizei ali o fenômeno da paralaxe cognitiva. Então, tenho uma estante de paralaxe cognitiva. E os livros que não estão sendo usados, então, são classificados pelos assuntos, vamos dizer, estereotípicos, né? História da filosofia, religião, etc, etc. Mas o que mais interessa é a organização funcional em torno dos pontos em estudo. Se você tem isso, você não precisa fazer ficha coisa nenhuma, porque a biblioteca já é ficha, pô. Quer dizer, você usa a própria biblioteca como fichário. Tá certo? Bastante você ter, vamos dizer, assinalado nos livros, os pontos que lhe interessam. Quer dizer, isso é um hábito tão antigo que eu simplesmente não consigo ler sem um lápis na mão. Se tiro o meu lápis, eu fico analfabeto. Né? Eu não consigo mesmo, fico absolutamente desesperado. Às vezes quando eu ia viajar, estava no ônibus, percebi, esqueci o lápis, falei, pronto, fudeu. Agora não vou conseguir ler o livro, né? Então, assim, você vai anotando só os tópicos que te interessam. Não rabisque livro inteiro, não. Você tá entendendo? Porque senão você vai se confundir. Você tem que marcar só os pontos que interessam. Né? Então, eu tenho muito livro aqui que eu vou lá, né, com lápis, leio par, que não interessa nada. Lá no meio tem um pedacinho marcado. Esse pedacinho entra nos meus arquivos. Então, essa é a primeira coisa. E segundo, não faça leitura dinâmica, não. Leia devagar, não tenha pressa. Aí, devagar também é pressa, tá entendendo? Porque senão isso aí vai dar com muita pressa, dá ejaculação precoce, tá entendendo? Não é isso que você tem que fazer, você tem que ler para entender, tá certo? E não creia que você entendeu a página se você não é capaz de expô-la com suas próprias palavras. Quer dizer, por exemplo, pessoal, recomendo quando você aprende uma língua estrangeira, que você passe a raciocinar nela. Eu não faço isso de maneira alguma. Tudo que eu leio, em inglês, francês, italiano, espanhol, até um pouquinho de alemão. Eu leio alemão com muita dificuldade, mas leio. Tudo isso eu traduzo mentalmente. Por quê? Para ter a certeza de que eu apreendi a ideia. Entendeu? Então, quer dizer, eu vou devagar. Agora, o devagar também é pressa. Entendeu? Se você vai com interesse de ler, também você não pode esquecer aquela recomendação do Antonin Saint-Onge no livro A Vida Intelectual, que diz que existem vários níveis de leitura, tá certo? Existe a leitura formativa, a leitura informativa, quer dizer, a leitura de inspiração e a leitura de divertimento. Então, quer dizer, em geral, eu estou com alguns livros que são centrais para o que eu estou estudando nesse momento, e esse livro eu não me incomodo de levar 1 ano, 2 anos para lê-lo.
E em volta, quando eu canso disso, eu vou lendo outras coisas mais rapidamente, pelo menos para me informar sobre o que são os livros. Se algum dia eu precisar voltar a eles, eu volto. Por exemplo, eu estou aqui no livro The Ecumenic Age, a Era Ecumênica, do Eric Fögling. E eu acho que eu estou com esse livro, já é o segundo exemplar que eu tenho do mesmo livro. Eu estou lendo esse livro faz uns 3 ou 4 anos, porque toda hora eu volto a ele. Tá entendendo? Tanta coisa que tem lá dentro, e cada vez que eu volto lá, eu descubro que tinha maiores profundidades que eu não tinha pegado. Outra coisa que eu recomendo para você é o seguinte: não discuta com o autor enquanto você está lendo. Aceite tudo como se fosse a mais pura verdade. Tá certo? Quer dizer, raciocine como ele. Faz como você faz quando vai ver um filme. Um filme o que é? Você assistir um filme é como se fosse um sonho. É você que está sonhando. Quer dizer, na hora que você vê aquelas imagens fluindo, você está assistindo aquilo como se você estivesse sonhando. Então você assume o sonho, você não critica o sonho. Né? Depois que você acorda, que você vai ver se aquilo é possível ou não é possível. Então, eu, quando estou lendo o livro, eu me deixo impregnar inteiramente por ele, sem medo de ser enganado. Por quê? Porque se o sujeito estiver enganado, isso aí vai aparecer mais cedo ou mais tarde. No mínimo, você lendo vários livros, você se deixando impregnar por influências diferentes, elas se compensam umas às outras, tá entendendo? Então, vamos dizer, a confiabilidade, a ausência de desconfiança é muito importante. Então, é mais importante você saber onde o autor tem razão, não importando se ele é Karl Marx, São Tomás de Aquino, Eric Fögling ou Aristóteles. Tá? Outra coisa, aqui até a minha mulher está me lembrando, passou aqui um bilhetinho. Lembra, quase, vamos dizer, uns 80% do que eu estudei na vida foi assim, em intervalo de trabalho, em ônibus, em sala de espera. Onde quer que eu vá, eu tenho horror de fila, eu tenho horror de ficar esperando sem fazer nada. Então eu ando com 2, 3 livros para todo lugar que eu vou por uma mera questão de precaução. Vai que o nego me bota numa fila, eu já tenho o que fazer. Né? Então, vamos dizer, esse trabalho constante. Né? E tudo depende, no fim das contas, a coisa fundamental em qualquer estudo é o interesse verdadeiro, tá certo? É que determina a sua capacidade de estudo. Não é o seu QI, tá certo? O meu QI pelos testes, ele não é baixo, ele é pelos testes 147. Mas é inferior ao da Madonna, como você pode perceber, tá certo? Mas eu tenho a impressão que esse QI aumentou, porque eu quando era moleque eu era muito burro. Mas o interesse verdadeiro de saber, ele torna você inteligente, entendeu? Se você quer saber mesmo, ninguém segura. Entendeu? Então, sempre o interesse. Outra coisa, não estude coisas só por obrigação exterior, fuja disso. Né? Só estude aquilo que você tem realmente interesse. Bom, esse não é um método, é apenas algumas dicas soltas. Tá bom? Espero ter ajudado em alguma coisa.